Vamos abrir a palavra de Deus comigo, na carta de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 até o verso 12. Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o verso 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, e é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Deus, estamos aqui em Tua presença, nesse culto de adoração ao Senhor, e pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, queremos sair melhores do que nós entramos. Nos consola, nos conforta, tira toda desatenção e faça com que nós possamos entender e ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Então, eu queria começar perguntando para você que me ouve hoje, se você já foi impactado por boas palavras. Em alguma determinada época da sua vida, você estava desanimado, você estava triste, você estava desorientado, e você ouviu palavras de ânimo. Você ouviu conselhos, você ouviu elogios, você ouviu realmente da boca de pessoas encorajamento para a sua vida. Você já teve histórias assim? Você pode contar alguma história? Ou eu posso perguntar o inverso, você já foi traumatizado pelo uso pecaminoso da língua dos outros? Pessoas que falaram mal de você, pessoas que espalharam boatos, pessoas que te feriram sem pensar duas vezes e te magoaram profundamente? Será que essa é uma área que você tem dificuldade? Uma área que você luta? Você já presenciou alguma situação onde pessoas se ofendem, pessoas usam a língua de forma indevida e magoam umas às outras? Você já passou por isso? Você já viu isso? Eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema, preparando o sermão na semana passada, e aí eu fiquei horrorizado com o tanto de crimes que acontecem no mundo inteiro, por causa do mau uso da língua. Pessoas que foram assassinadas porque houve uma fofoca, houve um boato. Pessoas que perderam a sua reputação porque houve um divulgar de coisas, uma exposição da sua vida. E pessoas que foram prejudicadas e marcadas por causa do mau uso da língua de outras pessoas. Mas, meus irmãos, não somente as histórias do jornal, da internet, do Instagram, do Google, mostram que nós temos problemas com a língua, que a nossa sociedade tem problemas com a língua, mas também a nossa história. Quando a gente olha para a história da nossa família, quando a gente olha ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos vizinhos, nós observamos que nós temos problemas com a língua, que é um problema da nossa sociedade. E esse problema, ele não pode anular a realidade de que o dom de se comunicar é uma das maiores dádivas que nós recebemos do Senhor. Através da comunicação, através da linguagem, a gente transmite para as outras pessoas o que a gente está sentindo, o que a gente quer, o que a gente está pensando, qual que é a nossa opinião. E a gente acaba participando do que as outras pessoas sentem, querem, entendem. A comunicação A nossa história, envolve a comunicação, a fala, a língua, e isso é desde o início.
Quando o bebê nasce, os pais ficam tentando interpretar o choro, a careta. Vai crescendo um pouco e os pais vão tentar disputar as primeiras palavras. Você vai falar papai, você vai falar mamãe, dadá, mamãe. Então, desde o início da nossa história, a comunicação está ali, a fala está ali, o uso da língua está ali em nosso meio. E mesmo assim, nós nos esquecemos da coisa maravilhosa que é a comunicação, que é a língua, que é a fala, e o que ela carrega, é a influência, e de fato da complexidade que envolve a comunicação. Deus nos deu a fala, a comunicação como instrumento de edificação. Mas tem muita gente usando para um instrumento de destruição. Usando de forma indevida a língua. E quem nunca foi ao médico e o médico falou, mostra a língua. Coloca aquele palito assim, você quase vomita, né? Horrível aquilo. Mas a nossa língua tem muito a nos dizer sobre a nossa saúde. Um médico pode descobrir e falar muito sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado de saúde, ao olhar para a nossa língua. E isso é uma parábola espiritual, isso é uma ilustração espiritual. Isso pode ser aplicado à nossa vida espiritual. O que sai da nossa boca diz muito acerca da saúde do nosso coração. O que sai da minha e da sua boca diz muito acerca da saúde do nosso coração. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus. Pois a boca fala do que está cheio o coração. E a gente ouve, a gente repete, a gente publica, mas a gente não para pensar o que é que Jesus está querendo dizer aqui. E o texto que nós lemos hoje, Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, é uma verdadeira escola sobre o que é a língua e o seu uso, o uso da língua. E antes da gente entrar no texto, eu queria contextualizar vocês, a gente entender um pouco do pano de fundo, do contexto do livro de Tiago. Quem escreve a carta de Tiago é o irmão de Jesus, é o meio-irmão de Jesus. Não é nenhum daqueles Tiagos que participavam, né? O irmão de João, o filho de Alfeu, que participavam do grupo dos 12. Na verdade, Tiago, no início, ele rejeita Jesus. É o que nós vemos em João capítulo 7. Mas depois ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, ele tem um encontro com Jesus agora em corpo ressurreto, e nós vemos isso em 1 Coríntios 15, 7, e ele agora tem a sua vida transformada. E agora esse Tiago transformado se torna um líder importante na igreja. E ele vai escrever essa carta que vai tratar sobre a perseguição que os cristãos estavam vivenciando e os problemas internos da igreja. E Tiago, quando você vai vendo dentro da carta de Tiago, você percebe que é um livro muito prático. Talvez seja o Provérbios do Novo Testamento, o livro mais prático do Novo Testamento. Porque ele é muito influenciado pelo exemplo e pelos ensinos do seu meio-irmão Jesus, principalmente no Sermão do Monte, Mateus 5 até Mateus 7. E ele é muito influenciado por Provérbios, principalmente do primeiro capítulo até o capítulo 9. Porque ele foi ensinado, ele cresceu com aquela cultura de sabedoria. E a gente pode dividir esse livro em 6 partes. Depois você pode, através dessas partes, estudar e aproveitar melhor esse livro. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 21, nós vemos que a fé é demonstrada no meio das provações. Do capítulo 1, verso 22, até o capítulo 2 todo, nós vemos que a fé é demonstrada pelas obras. O capítulo 3, nós vemos que a fé é demonstrada pelas palavras. O capítulo 4, nós vemos que a fé é demonstrada pela vida separada do mundo. No capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, nós vemos que a fé é demonstrada no meio da injustiça social. Do capítulo 5, do verso 13 ao verso 20, nós vemos que a fé é demonstrada pela vida de oração. Em todas essas 6 divisões, um tema principal salta nessa carta aos nossos olhos: a temática da maturidade espiritual. Esse é o principal tema que Tiago vai abordar com todas essas temáticas, aplicando isso a diferentes temáticas, o tema da maturidade espiritual. Os crentes precisavam crescer no Senhor e as muitas provações que eles estavam passando iam ajudar eles a amadurecer se obedecessem ao Senhor. Ou seja, nós conseguimos identificar o cristão maduro pela sua atitude diante do sofrimento, capítulo 1. Pela sua obediência à palavra, capítulo 2. E agora Tiago vai nos ensinar que o falar é outro sinal que indica a maturidade espiritual ou não. E o interessante é que o verso 26, lê comigo, capítulo 2, verso 26, olha o que diz aí. O verso anterior, antes da gente entrar no nosso texto. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé é verdadeira
a sã doutrina, aquela pessoa que está firmada em Cristo Jesus, firmado no Evangelho verdadeiro, isso vai produzir frutos na sua vida, que vai envolver também o uso da língua. Então, engano nosso quando a gente pensa que a maneira como a gente usa a nossa língua, nada tem a ver com o Evangelho, nada tem a ver com a nossa fé, nada tem a ver com Cristo. Então Deus está claramente nos chamando aqui, como povo dele, a controlar a sua língua. Quando você lê Tiago 3, do 1 ao 12, você pode ver claramente Deus chamando o seu povo a controlar a sua língua. Então nós veremos hoje o seguinte tema: o controle da língua, o controle da língua. Verso 1 e verso 2, acompanha comigo com a Bíblia aberta aí, fazendo um favor, para você me ajudar aí a expor esse texto. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago está escrevendo aqui para cristãos judeus, e entre aqueles irmãos em Cristo espalhados por diferentes lugares, diferentes igrejas, na dispensação, tinham muitos que estavam ansiando por serem mestres. É como Tiago estivesse falando assim, opa, parem de se tornar mestres. Muitos de vocês estão querendo ser mestres. Para com isso. Porque os mestres eram aqueles que instruíam a igreja na palavra. E assim eles tinham uma posição de autoridade, de liderança. Eles tinham um prestígio no meio da comunidade. E muitas pessoas não vocacionadas com o dom de mestre estavam buscando ser mestre por causa do prestígio que aquilo tinha. Se eu for mestre, eu vou estar na liderança. Se eu for mestre, eu vou ter influência, eu vou ter prestígio. Então eu quero isso para mim. E aqui Tiago não está proibindo a existência de mestres na igreja, mas está prevenindo que não fossem muitos. Tiago mostra que os mestres eles serão julgados com maior rigor. Ele acrescenta a realidade espiritual, e nós não podemos brincar a nossa realidade, o nosso coração, porque todos nós tropeçamos de muitas maneiras. E ele vai falar, se não tropeça no falar, ou seja, o que é tropeçar no falar? Se não peca contra o Senhor, se não transgride a lei de Deus com as palavras, esse é um perfeito varão. E essa temática do controle da língua é muito importante não somente nesse texto, meus irmãos, mas durante todo o Novo Testamento. Nós temos uma grande lista de pecados que aparecem em todo o Novo Testamento que vão falar sobre o uso da língua. A Bíblia fala contra o falso testemunho, contra a blasfêmia, contra a mentira, a conversação torpe, as palavras vãs, as zombarias, maledicência, difamação, malícia, calúnia, perjúria, entre outras coisas, a Bíblia adverte. Ou seja, Deus se preocupa com a sua igreja e Deus se preocupa e tem tudo a ver com o uso da sua língua. E no dia do juízo, não somente os mestres, mas todos os cristãos serão responsabilizados pelas suas palavras. Olha o que Mateus 12 diz no verso 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. O controle da língua indica a maturidade cristã. Será que você é maduro? Um bom início de avaliação é você entender e refletir como você tem usado a sua língua. Pois ela revela a verdadeira religião. Tiago 1,27, Tiago já começa o primeiro capítulo falando sobre isso. Tiago 1,27 vai falar assim, meus irmãos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Verso 26, o verso anterior. Se alguém não considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Nós temos que refletir acerca de como nós temos usado a nossa língua. E quando Tiago fala aqui sobre ser perfeito varão, João Calvino tem uma frase muito interessante. Ao dizer que aquele que não tropeça com a língua é um varão perfeito, Tiago intima que o restringir a língua é uma grande virtude, uma das principais. Meus irmãos, quem consegue o mais difícil, que é dominar a língua, consegue o mais fácil, que é dominar as paixões relacionadas às necessidades do corpo, os outros pecados. Será que eu e você temos desfrutado e temos cultivado essa virtude de controlar a nossa língua? Queremos melhorar em outras áreas, queremos nos santificar em outras áreas, comecemos pela língua.
As palavras de Tiago aqui são aplicadas a todos nós e não somente aos mestres, porque todos nós usamos as nossas línguas. Todos nós temos o dom da comunicação. E a maneira como nós usamos a nossa língua fornece fortes evidências se estamos em estado de maturidade espiritual ou não. E eu deixo algumas perguntas para nós. Será que nós temos controlado a nossa língua? Será que nós temos mesmo que controlar a nossa língua? Será que tem algum motivo para controlar a nossa língua? E hoje nós vamos ver que nós temos inúmeros motivos. E nós vamos ver hoje 3 entre eles. Então nós devemos obedecer ao Senhor controlando a nossa língua em primeiro lugar, porque a nossa língua é poderosa. Nós devemos controlar a nossa língua obedecendo ao Senhor em primeiro lugar, pois a língua é poderosa. Do verso 3 ao verso 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. No verso 3 e 4 agora, Tiago, ele vai usar algumas ilustrações para nos mostrar que a língua é poderosa para controlar, para influenciar, para direcionar, e ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Primeiramente, aqui nós temos a ilustração num dos meios mais eficientes de transporte e de trabalho daquela época, o cavalo. Um animal muito forte, cheio de energia, mas que era controlado por um pequeno freio em sua língua. A segunda ilustração que Tiago vai usar aqui é do navio, o maior veículo móvel do seu tempo, que era grande, mas era controlado por um leme, que dava direção, por um pequeno leme. O pequeno leme determinava a direção do navio, mesmo que a embarcação fosse enorme, mesmo que a embarcação estivesse passando por muitas tempestades, dificuldades, o pequeno leme controlava todo o navio. São ilustrações que mostram que a nossa língua, mesmo sendo pequena, ela tem o poder de controlar toda a nossa pessoa e influenciar todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, a nossa língua, o dom de comunicar, a nossa linguagem é poderosa. Muitas vezes nós estamos nos atentando às ações e esquecemos que o falar é uma ação. Esquecemos que a nossa língua é carregada de influência, de poder, não como algo místico, mas algo que pode ser usado para o bem ou para o mal. O poder da língua é totalmente desproporcional para o seu tamanho. Olha que 1 Pedro 3,10 diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Será que você consegue lembrar coisas que você diz que mudaram o curso da sua vida para melhor ou para pior? Às vezes foi uma timidez que você tinha, aí você foi, venceu essa timidez, pediu uma oportunidade, e aí você está no trabalho até hoje por causa daquela oportunidade que você resolveu agarrar e pedir e usou a sua língua para isso. Às vezes é um relacionamento familiar onde que você usou de forma indevida a língua, ou com fofoca, ou com ofensa, e até hoje na sua família tem essas marcas de separação. Até hoje a família não se relaciona mais por causa de algo que foi dito de forma infeliz. Às vezes é uma mentira que você contou, que ela vem se arrastando. As pessoas até hoje pensam que você fez aquilo, que você falou, que você tem aquilo. Porque você não conseguiu lidar com as consequências e não consertou o que você disse. Quando nós olhamos sobre a língua sendo poderosa, como o Tiago nos mostra aqui no verso 3 e 4, a pergunta que fica para nós refletirmos essa manhã é: será que a nossa língua tem sido instrumento de Deus ou do diabo? Será que nós temos sido canais, instrumentos para edificação, para abençoar pessoas, para ser canal de restauração, de cura, como foi pregado aqui em todo o mês passado? Ou nós usamos as nossas palavras para destruir mais as pessoas, para influenciar mais para o mal das pessoas? Quando você está naquele ambiente de conflito e você chega e coloca mais lenha na fogueira: se fosse eu, não deixava não. Não, você viu o que o fulano falou de você? Você está doido, vai lá e resolve esse negócio. Se fosse comigo, já tinha falado para o supervisor, já tinha feito aquilo, feito aquilo outro. Você quer colocar mais lenha na fogueira? Você está ajudando em quê? Você está sendo um canal do diabo, está sendo de forma carnal e pecaminosa, está influenciando para que aconteça uma grande confusão. E o Senhor nos chama a sermos
pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. E a gente quer agir com toda a nossa justiça dos nossos próprios braços. Quando você pega a sua rede social e você posta coisas de forma impulsiva, você nem pensa, você não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Aí você vai lá e posta e dissemina informações. Você está usando a influência, o poder da língua, o poder da comunicação de forma irresponsável e negligente. Porque você não tem conhecimento, você acha legal e posta. E aquilo pode afetar pessoas, pode influenciar pessoas, aquela notícia pode chegar em outros lugares. E a história mundial é muito marcada por várias vezes que pessoas falaram coisas que afetaram pessoas numa cadeia. Numa cadeia. Quando você está ali num momento de discussão, e você quer usar suas palavras para ferir, você quer ser usado as suas palavras para atacar o próximo, para ir na ferida daquela pessoa, você acha que você está sendo usado por Deus? Ou você está sendo usado de forma pecaminosa para colocar a pessoa no estágio pior do que ela está? Ela já está pecando. Você ferir, atacar e jogar na cara dela o pecado dela é diferente de confronto, em amor. Mas você acha que isso vai ajudar em quê? É por isso que nós precisamos submeter a nossa língua, o poder dela ao senhorio de Cristo, a influência do Evangelho, pois ela é poderosa. Não é a questão de algo místico, de eu falar e acontecer, mas é a influência e o poder que a língua tem na nossa vida e na vida do próximo. Essa influência que a vida tem em toda a nossa vida. A língua é um dos menores órgãos do nosso corpo e é o que mais influencia sobre tudo que nós fazemos e somos. Da mesma forma que os freios dirigem os cavalos e lemes dirigem os navios, a língua dirige o resto do corpo. E você precisa controlar sua língua urgentemente, porque ela é poderosa em influência. Não seja ingênuo, pelo amor de Deus, não seja negligente, achando que a palavrinha que você disser não vai ter efeito nenhum, não vai ferir ninguém, não tem poder nenhum, vai ficar ali, não. Depois pega na sua casa um tubo de pasta dental. Pega um copo e o tubo. Enche o copo. Faz até uma competição lá, quem consegue encher mais rápido. Aí faz o inverso, uma competição de quem consegue encher o tubo de pasta de dente. Tem como? Suas palavras não vão voltar, meu querido. Suas palavras são poderosas para o bem e para o mal. Elas podem ser poderosamente usadas na mão de Deus e poderosamente usadas na mão do diabo. Você pode ser instrumento de bênção, mas também pode não ser. Você pode ser um instrumento infeliz, carnal e pecaminoso. E instrumento do diabo na vida de outras pessoas e no ambiente em que você está. Suas palavras não voltam. Não voltam. Não tem como você recolher as palavras depois. Depois que o leite derramou, não tem como resolver a situação, não. De forma a voltar às palavras. Quando você estiver estressado no trânsito e alguém te fechar, quando você estiver num conflito, numa briga, se exaltando e a voz vai elevando, quando você estiver numa discussão, quando você estiver corrigindo o seu filho na hora da raiva, você acabou de descobrir que seu filho vacilou feio, quando você estiver digitando no seu WhatsApp, cheio de razão, tentando resolver o problema, responder o grupo, e você que, agora eu vou resolver, agora chegou, eu vou resolver esse problema. Quando você estiver comentando stories no Instagram, lembra de uma coisa, sua língua é poderosa em influência. Sua língua é poderosa em influência. E Tiago está nos advertindo, e a Bíblia vai nos advertir sobre o poder da língua, para fazer o mal, mas sempre vai nos oferecer o caminho da gente dominar a nossa língua através do Santo Espírito, mediante o poder do Espírito. Então nós devemos obedecer ao Senhor controlando a nossa língua, porque em primeiro lugar, ela é poderosa, em segundo lugar, porque ela é destrutiva. A língua é destrutiva. Do verso 5 ao verso 8. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Mais uma vez, Tiago vai usar um contraste para mostrar o tamanho da língua e o poder que ela tem agora de destruição. Ela é destrutiva, os estragos que a língua pode causar, mesmo sendo pequena.
Tiago vai enfatizar agora o poder de destruição da língua. E é por isso que nós devemos controlar a nossa língua. A língua é muito orgulhosa, se orgulha de grandes coisas, se gaba de grandes coisas. O orgulho está ali, influenciando, sendo canal para que nós usemos a nossa língua muitas das vezes para destruição. E Tiago vai começar dessa língua orgulhosa, que se gaba de grandes coisas. Tiago vai começar a fazer uma semelhança entre a língua e o fogo. A língua e o fogo podem causar grandes destruições. A língua é como o fogo na sua capacidade de destruir. Você parou para pensar que grandes incêndios que a gente acompanha na televisão, ou perto de nós mesmos, são causadas por fagulhas que começaram, seja por um raio, por uma ponta de cigarro, por uma fogueira que não foi apagada. E aquela coisa pequena que às vezes você poderia resolver soprando, apagando. Aquilo ali não é resolvido, ninguém apaga, aquilo vai crescendo, ganhando grandes proporções e causa grandes incêndios. Assim é a nossa língua. Onde um comentário maledicente se espalha, onde a fofoca entra, como o fogo ela vai se alastrando e trazendo destruição. Assim como o fogo cresce, se espalha, destrói, provoca sofrimento, prejuízo, destruição, assim também é a nossa língua. Da mesma forma que nós olhamos ao mundo e vemos muito pecado, muita iniquidade, no seu estado caído, a língua está cheia de iniquidade. A boca, ela mostra a realidade do nosso coração sem Jesus, ou de um coração de servos de Deus que precisam se santificar e estão em estado de santificação. E a língua, meus irmãos, ela está situada entre os membros do corpo. Ela tem uma posição privilegiada para influenciar e contaminar todo o restante do corpo. A língua pode trazer destruições em diferentes aspectos e momentos da nossa vida. Sobre a influência maligna, pecaminosa e carnal, o fogo se espalha da língua, trazendo destruição por toda parte. Porque se falar maldoso destrói, porque vem do próprio Satanás. O diabo, ele existe, ele é nosso inimigo, ele não brinca em serviço. E muitas vezes ele está nos influenciando e a gente nega isso. Mas muitas vezes nossas palavras estão sendo influenciadas pelo diabo, pela carne, pelo mundo. Quando a língua é posse, dominada pelo Espírito de Deus, conforme nós vemos em Atos capítulo 2, dela procedem palavras de poder, de graça, para edificar, salvar e abençoar. Mas quando o fogo que vem inflama, ele vem do próprio inferno, destrói vidas, nomes, reputações, amizades, relações, famílias, casamentos e igrejas. Meus irmãos, há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Provérbios 12, do 18 ao 20. A nossa língua, ela causa destruição. Não seja ingênuo no uso da sua língua. Ela é poderosa e ela é destrutiva. Nós vemos nesse texto que o homem, porque Deus assim o criou, pode domar animais ferozes e poderosos. Contudo, ele não consegue dominar e domar a sua própria língua. A língua nenhum homem consegue domar, porque apenas o próprio Deus consegue fazer isso por intermédio do seu Espírito. É por isso que nós precisamos desesperadamente, quando identificamos pecado nas nossas línguas, correr ao Senhor e pedir ajuda e pedir auxílio. Reconhecendo a pecaminosidade do nosso coração e da nossa língua e a necessidade de graça. Se você não teve um encontro real com Cristo, que você recorra a Ele para que Ele possa te ajudar, que Ele possa te salvar. Se você é um crente, mas está pecando nessa área, que você recorra ao Senhor para que Ele te ajude a você não mais ser usado para destruição, mas para edificação. Porque o potencial da língua, meus irmãos, é como uma víbora com seu veneno mortal, trazendo morte. Tem um político americano, o Benjamin Franklin, ele costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O uso pecaminoso da língua destrói casamentos através de palavras ditas na hora da raiva. Quando você está na raiva, você acusa, você degrine, você quer ter razão, e você destrói pouco a pouco o seu casamento. O uso pecaminoso da língua traz destruições em igrejas e ministérios por conta de fofoca. Tem gente que não se segura. Fulano de tal, sabe quem fulano de tal é? Fulano de tal fez isso no passado, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo outro. Nossa, você viu meu irmão? Eu vi o irmão na Casa Grande ali, você precisa ver. Eu fiz aquilo, vi aquilo outro. Não se segura e espalha, e vai espalhando, e vai espalhando. Isso divide igreja. O nosso linguão, muitas vezes,
de forma indevida, tira irmãos da comunhão que se entristecem, se magoam, se ferem e não querem mais congregar com a gente. E a gente está achando que está tudo bem. Não está tudo bem. O uso pecaminoso destrói reputações. Você pega o WhatsApp, você não conhece fulano de tal, viu? Você precisa ver em 1940 o que ele fez comigo. Tem histórias aí de fulano de tal, você precisa conhecer. Meu querido, em nome de Jesus, muda isso urgente. Deus não está te chamando para você ficar dando informação do outro, para você ficar contando o que o fulano de tal fez. Deus não está te chamando para isso, para você ficar mandando recado. Você não é pombo correio. Tem hora que a gente usa a nossa língua e a gente parece mais servo do diabo do que servo de Deus. Infelizmente. Porque a gente começa a espalhar coisa sem nenhuma sabedoria. E deixa eu te dizer, na hora que isso vier à tona, você não fica assustado não, viu? O que aconteceu? Fulano de tal não conversa mais comigo. Por que será? Por que será que você não tem amigo? Por que será que as pessoas se afastam de você? Às vezes, você tem uma língua muito grande, que está precisando de hoje vir para o trono da graça e falar: Senhor Jesus, me ajuda. Porque Ele nos ajuda. Em todos os nossos pecados, Ele é aquele que nos ajuda. Tem muitos filhos dentro de casa destruídos que não conversam com seus pais porque o uso pecaminoso dos pais, que na hora de aconselhar, na hora de conversar, não são canais de Deus, querem ferir, querem humilhar, querem usar sua autoridade. Tem muitos pais dentro de casa, cumprindo a sua responsabilidade com os filhos, mas profundamente magoados, porque os filhos não entendem que estão com um pecador dentro de casa, mas tem que honrar eles, tem que respeitar eles, e tem que vigiar nas suas palavras com seus pais, por mais errado que eles estejam. Deus não te dá a permissão de tirar a sabedoria, tirar o freio da sua língua e começar a difamar e responder a ser grossa com seu pai e sua mãe, por mais difícil que ela seja. A língua chega e consegue destruir coisas que levaram anos para serem edificadas, formadas, construídas. A gente tem que aprender com um grande homem de Deus, Robert Moore, um grande homem de Deus. Ele falou que decidiu que quando o nome de um companheiro cristão fosse mencionado, se ele não pudesse dizer nada de bom sobre ele, ele ficaria calado. Quando alguém começar a falar de você: fulano de tal, o que você acha daquele fulano de tal? Aí você, tem nada de bom para dizer? Fecha a boca. Tem coisas que precisam ser ditas? Com certeza. Empregos, ministérios. Não estou falando que você tem que esconder as coisas, não estou falando isso. Mas nós temos que saber quando que convém. Nós temos que saber que tem muita coisa que não é alguém, um líder, perguntando: a pessoa é confiável, um emprego querendo saber referências, uma pessoa que está querendo namorar com a outra, falando de tal. Não, tem gente que está querendo saber para espalhar fofoca. Que não convém, não edifica. É só para acumular informação e espalhar para os outros. A gente tem que ser como na igreja, como um para-choque, freando essas fofocas. Nós temos que entender a língua quando nós começamos a falar como algo destrutivo, e a gente tem que ouvir mais. Porque Deus nos deu, isso é antigo, né? Deus nos deu dois e uma. Então a gente tem que pensar mais antes de falar, a gente tem que falar menos, a gente tem que ouvir mais. É por isso que a gente não pode ser inocente quanto ao poder de destruição das nossas línguas. Não podemos ser imprudentes, meus irmãos. Então nós devemos obedecer ao Senhor, controlando a nossa língua, porque em primeiro lugar a língua é poderosa, em segundo lugar ela é destrutiva, em terceiro lugar e último lugar a língua é incontrolável. Verso 9 ao verso 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, dominar a nossa língua sobre o poder do Espírito, sobre o senhorio de Cristo, pois a nossa língua depois da queda, ela é poderosamente má, ela destrói, ela é incontrolável. E o ponto de Tiago aqui, com a mesma língua que a gente usa para louvar a Deus, para bendizer a Deus, a gente usa para amaldiçoar, ou seja, maldizer, falar mal dos nossos irmãos. A gente amaldiçoa os homens e abençoa a Deus, e esses homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, essa incoerência fica clara, porque no mesmo fôlego, no mesmo culto, a gente levanta a mão, a gente adora a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, a gente ora, a gente se emociona, e lá fora,
Porque a igreja é santa, não pode pecar aqui dentro. Meu irmão, deixa eu te contar. Fulano de tal é assim, assim, assado, passa todo o relatório. Que incoerência é essa? Você nem trocou de roupa para falar mal do outro. Misericórdia. Tiago deixa claro que não é conveniente. A gente não precisa, a gente não pode agir dessa forma. A gente tem que controlar nossa língua porque ela é incontrolável. E ela muitas das vezes vai expor as nossas incoerências. Às vezes nós achamos que nós somos, não, eu estou me santificando, eu estou orando muito, estou buscando ao Senhor. Eu sou muito maduro, eu tenho que assumir tal ministério porque eu sou o mais maduro entre eles. E a língua incontrolável mostra que não. Sabe de nada, inocente. Tem nada de maduro aí. A língua incontrolável está mostrando. Às vezes nós achamos que nós somos discípulos, que nós estamos caminhando para o céu, que nós estamos nos relacionando com o Senhor, mas às vezes a língua incontrolável mostra que nós nunca tivemos um encontro com Cristo. O nosso nome está no hall de membros, a gente foi batizado, a gente frequenta a escola dominical, mas nós não tivemos um encontro com Cristo. A nossa língua, meus irmãos, mostra que nós precisamos desesperadamente de um encontro com Cristo, de um Salvador. Saber isso, meus amados irmãos, Tiago, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós precisamos ter mais contato com as Escrituras para controlar nossa língua, para não expor nossas incoerências, porque à medida que nossos ouvidos de forma aberta, de forma clara, elas têm mais contato com a palavra de Deus, ela é renovada e começa a produzir uma língua transformada. Olha o que o Salmo 37, do verso 30 e 31 fala: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ela traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. Meu irmão, é hipocrisia e loucura a gente participar de um culto maravilhoso, adorar o Senhor e usar as nossas línguas para amaldiçoar e maldizer os irmãos. Tiago está expondo essa incoerência, não é à toa que ele vai usar algumas ilustrações aqui da natureza para expor essa incoerência. Tiago está observando a natureza e vendo, essa árvore aqui, ela vai dar de acordo com a sua espécie. Eu não tenho como tirar jabuticaba de uma bananeira, eu não tenho como tirar pera de uma mangueira, não tem como. A gente não pode colher figos de uma espinheira, nem espinhos de uma figueira. Mas a pergunta que fica para nós: por que você usa a sua boca para glorificar a Deus, para orar, para pedir perdão, para pedir ajuda, e usa para falar mal dos outros? Está em incoerência. Está em incoerência. A mesma língua que nós usamos é a mesma língua que nós usamos para louvar a Deus, nós estamos usando para falar mal dos outros. Ela é incoerente, a nossa língua, ela é incontrolável, ela é contraditória. Isso mostra que há um erro no nosso coração. Tem irmãos que estão no culto, estão orando, estão louvando a Deus. Aí no meio do culto, depois você observa o seu coração, você não é um desses. Eles param no meio do culto e falam assim: fulano de tal, eu tenho que ir lá ensinar ele a tocar violão. Fulano de tal, eu tenho que ensinar a cantar. Meu querido, Deus não te chamou para você ficar avaliando a professora do seu menino no ministério infantil, avaliando a pregação, avaliando o louvor. Ah, não, aquele irmão, nossa, não dá nem vontade de tocar, porque aquele irmão desafinou demais. Está aqui para a glória de Deus. As pessoas podem melhorar e devem, uma bênção, buscar cada vez mais melhorar. Mas Deus não está te chamando para vir para um culto que é para a glória dele, para você ficar observando quem está no louvor e falando mal por aí. Sabia que tem gente ferida que escuta você falando, você acha que ninguém ouviu, e a pessoa depois não quer mais. Nossa, lá na igreja pouca gente faz louvor, né? Por que será, né? Porque às vezes nós somos imaturos e estamos ferindo pessoas com as nossas línguas. Não usa sua língua para ficar metendo lenha no irmão do louvor, descendo a lenha, melhor dizendo. O irmão que não sabe pregar, a irmã da liturgia, a irmã da oração. Tem coisas que você acha que ninguém está vendo, mas a galera está vendo. Tem gente que é crente e posta versículo e dá glória a Deus. Mexe no calo com ele na igreja, age igual um cavalo, grosso até, e está tudo bem. Não, eu não levo isso para casa não. Nem toda discordância precisa falar, meu querido. Nem toda diferença de opinião você precisa expor. Ah não, mas eu penso diferente. Nós queremos ouvir a voz de Jesus. A sua opinião você guarda para você. Tem hora que a gente tem que guardar. Tem hora que a gente não vigia. Tem hora que simplesmente a gente é grosso. E grosso não é jeito não. Grosseria é pecado. Quando você começar a agir com as pessoas, pergunta: será que Jesus agiria dessa forma? Tem hora que a gente é muito grosso.
Isso não é jeito, isso é pecado, grosseria. Trata o outro com dignidade, trata o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Trate como Jesus, que se sentava com os mais pecadores e trazia dignidade sobre eles. Para de dar tiradinha no irmão. Para de achar, dar patada. Isso não é coisa de discípulo de Cristo, não. A gente, tem hora que a gente acha que a gente é super espiritual e vai falar a verdade. A gente fala verdade, mas não fala em amor. Cuidado, porque a língua vai expondo, ela vai revelando, as máscaras vão caindo. A gente tem que perceber o mal que a língua, que as fofocas, maledicências, calúnias, mentiras, insultos, falsos testemunhos, grosserias provocam nos outros. O mau uso da língua é uma das maiores provas de uma religião superficial e imatura. Davi sabia que sozinho ele não podia refrear sua língua. É por isso que no Salmo 14 ele ora: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós temos que aprender o sotaque da graça. Que sotaque é esse? Eu estou falando aqui, eu acho que vocês estão percebendo que eu não sou daqui, sou meio mineirinho, né? O sotaque eu estou perdendo aos poucos, né? Inclusive está cheio de mineirinho aí, né, Valiano? Mas a gente tem que aprender a falar com o sotaque da graça. Quando você for digitar, quando você for conversar em casa com a sua esposa, quando você for conversar com as pessoas da igreja, age como Jesus. O sofrimento, a patada, a discordância, leva para Jesus em oração. Se cala mais, ouve menos, fala de forma agradável, fala como se Jesus estivesse do seu lado. E Ele está. E começa a agir com sabedoria. Fala coisa mais que edifica, corta a grosseria, corta a fofoca. Tem uma frase que eu tiro muito para mim do Steven Lawson: ore muito em secreto, converse menos com os homens, fale mais com Deus. Ore muito em secreto, converse menos com os homens e fale mais com Deus. A língua não tem poder espiritual nenhum, mas ela pode destruir, influenciar e revelar nossas incoerências de forma descontrolável. Sócrates, o pai da filosofia, ele costumava falar sobre tudo que a gente fala, a gente passar por 3 peneiras. A peneira da verdade, da bondade e da necessidade. Quando alguém ia falar alguma coisa para ele, falava assim: isso daí é verdade? Já foi atrás? Você descobriu se é verdade? Já foi atrás da pessoa? Isso é bom? Tem alguma utilidade nisso? Isso é necessário? Para que você vai me contar? Eu vou poder contribuir com alguma coisa? E se não passasse nessas 3 peneiras, não precisa me contar não, vou guardar para você. Vamos começar a usar essas peneiras aí, em nome de Jesus. Concluindo, Deus chama seu povo a controlar nossa língua. Nós devemos obedecer ao Senhor e controlar nossa língua, porque a nossa língua é poderosa, a nossa língua é destrutiva, a nossa língua é incontrolável. À luz do Evangelho, nós entendemos que na criação de todas as coisas, o nosso Deus usou a fala de forma surpreendente. Da forma mais surpreendente à vista, Deus disse: haja e ouve. E após tudo isso, o homem criado muito bom não tinha nenhum problema com a língua. O primeiro pecado acontece em meio a falas e diálogos indevidos. E após a queda, a língua passa a ser naturalmente não mais controlada e a exercer influências pecaminosas, trazer destruição e revelar as incoerências do nosso coração, mostrando quem realmente somos e o problema do nosso coração. A língua passa a ser poderosamente perigosa, incontrolável e destruidora, mas Cristo, o Verbo, a palavra encarnada, vem para nos salvar através da sua vida e obra. E não somente para nos salvar, mas para nos dar exemplo. Porque todos os filhos de Adão tropeçam ou vão tropeçar na fala. Mas Jesus é a exceção, Ele não pecou. Ele conseguiu dominar a sua língua, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é um modelo a ser seguido na nossa vida e na nossa santificação diária. Olha que 1 Pedro 2 vai falar sobre Ele. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele carregou o madeiro no seu corpo, os pecados do meu lábio e do seu, da sua boca e da minha boca. E a nossa única esperança é recorrer a Cristo, para que Ele controle a nossa língua, para que Ele nos leve a glorificar a Deus o Pai cada vez mais, e buscarmos cada vez mais sermos semelhantes a Ele. Em Cristo existe perdão, esperança, graça, transformação, restauração e auxílio para mudar o uso da nossa língua. Em Cristo nossas línguas serão poderosamente usadas para glorificar a Deus e abençoar vidas. Em Cristo nossas línguas serão edificantes e abençoadoras e não mais destrutivas. Em Cristo nossas línguas serão controláveis, dominadas por Deus. E essa batalha por santidade, no falar, ela precisa ser travada diariamente, a cada hora,
até a consumação de todas as coisas, onde na eternidade nós não teremos mais esse problema. Chamo o louvor aqui e concluo com 3 aplicações rapidinhos para nós. Em primeiro lugar, faça hoje uma avaliação de suas falas e peça a Deus não só perdão, mas ajuda, sabedoria no falar. E se for necessário, permaneça nesse lugar para que Deus te ajude. Tiago 1:5 vai falar: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. É dia de você avaliar. Eu tenho que melhorar ou tenho que orar por alguém que está passando por isso perto de mim. Leve-se diante de Deus. Peça perdão e peça sabedoria. Oh, Deus, me perdoa porque eu usei minha língua de forma indevida. E peça ajuda. Segundo lugar, um dos mais difíceis, hein? Orar no seu quarto não é tão difícil, mas esse daqui. Recorde as pessoas que você magoou com as suas falas. Até aquelas que você mandou mensagem, ninguém sabe. Na verdade, talvez ela até saiba, hein? Mas aquelas pessoas que você falou mal, de forma indevida e pecaminosa. Recordou quem são essas pessoas que você já magoou? Como nova criatura que você é, tome a atitude de ser canal de bênção, restauração, edificação e peça perdão. Magoou seu filho, sua esposa, amigo, irmãos em Cristo? Hoje é dia de você pedir perdão. Ah, a pessoa está longe. Pega o telefone, liga. Na hora, você vai ficar muito envergonhado. Mas vai ser melhor do que viver com isso. Peça perdão. Entenda Cristo como humilde, nosso Senhor e Salvador, e aprenda Ele com a humildade dEle. E peça perdão. Terceiro e último lugar, resolva aderir uma vida centrada no Evangelho, que calibre a sua língua. E para isso, viva uma vida banhada em oração, louvor e Bíblia, onde não haverá espaço para fofoca, maledicência, palavrão, difamação, calúnia e grosseria. Quer acabar de falar palavrão? Quer parar com isso? Quer parar de fofocar? Quer parar de ser maledicente? Comece a orar mais. Quando te der vontade de fofocar, comece a louvar a Deus. Comece a orar: ó Deus, Tu és bom e poderoso. Comece a cantar louvores. Comece a encher a sua mente com a palavra de Deus. Peça ajuda como salmista Davi: Deus, coloca um guarda na minha boca para eu não pecar. O salmista no Salmo 35:28 falou assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Faça esse propósito no seu coração de proclamar boas coisas, o Evangelho, coisas que edificam. No final das contas, o Evangelho nos mostra que o uso da língua mostra a nossa maturidade espiritual. Nós demonstramos maturidade espiritual se a nossa língua foi transformada ou não. Se a nossa língua está sendo controlada ou não. E Ele hoje nos ajuda. Ele está de braços abertos para nos perdoar. E para nos ajudar. E para nos fortalecer e nos ensinar a lidar com as consequências que a nossa língua já trouxeram.